pacote de segurança apresentado pelo ministro Sérgio Moro não é um pacote de segurança pública. Ele é um conjunto de medidas que melhoram a repressão. Sem prevenção você não reduz a violência. O que o senhor acha do que foi proposto pelo ministro Moro em relação à legítima defesa? Buscar essa proteção é um caminho importante, mas você não pode confundir isso com uma autorização para execuções. Senador, o senhor está começando uma iniciativa aqui no Congresso que é nova, que é o coworking parlamentar, né? O compartilhamento de gabinetes. Como é que funciona isso? A gente está dividindo espaço e equipe com 2 deputados federais, Tabata Amaral de São Paulo, PDT de São Paulo, e Felipe Rigoni do PSB do Espírito Santo. Compartilhando espaço, compartilhando equipe, a gente consegue reduzir custos e principalmente reduzir o retrabalho. As análises são feitas em paralelo e a gente consegue dar um resultado mais efetivo no trabalho legislativo. Mas como que funciona esse compartilhamento? Porque são casas diferentes, analisando projetos, às vezes, diferentes, em momentos diferentes, pelo menos? Nós temos grandes pautas no Brasil hoje. Você tem as reformas estruturantes que estão sendo analisadas e elas ingressam pela Câmara, mas já agora a gente vai ter comissão especial aqui no Senado para poder antecipar. Cada vez mais se percebe que não é razoável você arrastar por 6 anos, 7 anos, um debate de uma legislação apenas. Essa omissão, esse retardo no trabalho foi gerando um ativismo judicial por parte do Supremo, por exemplo, e uma insatisfação muito grande na sociedade. Quando você busca novas soluções, você atende esses 2 problemas. Você deixa o judiciário no lugar dele, fazendo a atividade dele, e você garante que a sociedade seja efetivamente representada. Isso não é tão cômodo, porque você é obrigado a enfrentar pautas que são mais espinhosas, assuntos que normalmente quem está visando reeleição eterna não quer enfrentar. Mas a missão que a gente vislumbra para um legislador que efetivamente quer honrar essa função é trazer para cá e materializar as demandas que estão na sociedade. E o que dá para compartilhar e o que não dá para compartilhar? Nós temos, os 3 parlamentares têm equipes individuais bastante reduzidas e uma equipe mista que, por exemplo, para a parte de dados, análise de dados, econometria e para a parte de assistência jurídica você consegue compartilhar bem. Você tem como fazer esse giro. A expectativa que nós temos, especialmente porque você consegue aí somar recursos, e o Senado tem mais recursos do que a Câmara, tem mais espaço físico, inclusive, mais consultorias, garantir que o trabalho de todos seja efetuado com mais qualidade, muito mais rápido e com muito mais qualidade. É um teste. A gente sabe que não está funcionando, a gente precisa testar novas soluções que sejam econômicas e eficientes, e é o caminho do gabinete compartilhado. Esse não seria o papel das lideranças parlamentares? Historicamente, os partidos e as respectivas lideranças não vêm enfrentando isso, não vêm assumindo esse papel. É também um exemplo da questão da formação de novas lideranças. Os partidos que deveriam fazer, né? Eles recebem fundo para isso e não executam, ou pelo menos não executam com eficiência, porque você não percebe na sociedade nada parecido com a formação de novas lideranças. Isso gerou uma demanda, e essa demanda gerou movimentos de renovação e escolas de novas lideranças. Agora, são 3 parlamentares de partidos diferentes. Isso é um problema para o gabinete compartilhado? É um problema bom, porque você traz visões totalmente diversas. Nós temos faixas etárias diferentes, formações diferentes, mas esse somatório enriquece muito o debate. Você garante que os projetos tenham visões diferentes, mais qualidade e uma sintonia mais próxima com a sociedade. E como é que foi a aproximação desses 3 parlamentares de partidos diferentes para conceber uma proposta como essa? O ponto de encontro foi o Renova BR. Né? Nós 3 fomos alunos do Renova. O Renova é uma escola de formação política. Esse somatório permitiu encontros e um desses encontros foi da turma que formou e, enfim, fazia parte do Movimento Acredito, que é um movimento de renovação mais focado em agenda e juventude. Essa integração aconteceu naturalmente, você teve aproximação. E dessa aproximação a gente tem esse resultado, além da eleição de todos, né? Nós tivemos 10 parlamentares federais eleitos através da preparação do Renova, com apoio na preparação do Renova. E desses 3 estão integrados nessa atividade. Existe uma atuação conjunta em quem participa do Movimento Acredito ou quem estudou no Renova BR? Você tem uma atuação conjunta no Acredito e você tem pautas similares no Renova. O Renova tenta não invadir essa seara de movimentos, nem invadir a seara de partidos. Ele foca na formação. Então, qual é a consequência de você ter uma formação de alto nível conjunta? Você consegue debater agora o grande tema que está chegando nesse primeiro semestre, que é a reforma da Previdência, já com base em estudos mais sólidos.
Isso elimina todo um tempo que seria perdido buscando dados, buscando informações. Você já vem com essa bagagem. Acrescenta aqui no processo legislativo mais coisas, mas dá uma contribuição muito mais presente do que você poderia esperar de parlamentares de primeira viagem. A gente já chega com a bagagem pronta. Como que parlamentares desses movimentos atuam diante de orientações partidárias, orientações de voto, né? Muitas vezes o partido fecha questão sobre algum tema. Como lidar com isso se o senhor é de um movimento como esse? Na minha questão específica, uma ponderação que eu fiz quando ingressei foi via rede e agora no PPS é a questão da autonomia da decisão. Você tem que estar vinculado sim ao desejo, ao voto do seu eleitor. Aquilo que a sociedade que te colocou aqui demanda. Isso pode ou não estar coincidindo com o interesse da direção partidária. E essa vontade popular que move o mandato, ela vem de uma participação direta ou de um nicho eleitoral para o qual o senhor vai atuar? Porque essa participação direta, ela muitas vezes pode ser contraditória, né? Hoje a população quer uma coisa, amanhã acontece alguma intercorrência e essa opinião muda. Nesse caso específico desses 3 parlamentares, eu, Tabata e Felipe, a gente não fez aquela vinculação de se substituir pela vontade de uma enquete, por exemplo, no Facebook. Ninguém vai fazer isso. A função é de representação. Mas o que a gente faz? Uma troca constante de informações. É extremamente enriquecedor quando você consegue ter canais eficientes de diálogo com a sociedade. Funciona muito bem. E é muito bom, e a gente está agora caminhando para aquela parte mais logística mesmo, os aplicativos efetivamente, para fazer essa troca de uma forma auditável, segura, longe da atuação dos robôs que você vê hoje pelas redes sociais e que criam enquetes mirabolantes. Você consegue ter uma troca e ideias e sugestões fantásticas. O material humano que está disponível hoje no Brasil, querendo participar, querendo se manifestar, é muito rico e não deve ser desperdiçado. A gente tem que trazer isso para mais perto do parlamento. Como o senhor caracterizaria essa nova política? Você tem várias modalidades hoje. Você tem uma massa muito grande de pessoas que não se interessavam por política e passaram a se interessar e que ingressaram no cenário por várias portas. Pessoas mais vinculadas a uma questão de direita, mais na base do presidente Bolsonaro, outras com viés mais de independência, como é o nosso caso, e alguns, um grupo menor, mais vinculado a pautas de esquerda. O mais importante é o sentimento de que dá para participar. As pesquisas apontam isso. O brasileiro tem uma convicção muito grande e até surpreendente pelo tanto de decepção que a gente teve na vida. Mais de 80% acreditam que podem fazer a diferença. E é muito importante garantir esse sentimento, dar esse retorno real para eles. A consequência desses movimentos é o fim dos partidos políticos? Eu, particularmente, defendo a liberação de candidaturas avulsas. Eu acho que os partidos têm sim um lugar, mas eles não podem ser um cartório. Eles não podem ser donos de uma franquia que permite ou não as pessoas se candidatar, porque você sabe que existe toda uma dificuldade, especialmente dos grandes partidos, para que você tenha acesso efetivamente a posições de comando, a posições de decisão. É particularmente a posição minha. Você vai ter sim uma modernização imposta pela sociedade para os partidos. Quem não entende isso está ficando para trás. Falando em partido, o senhor mudou da rede para o PPS por causa da cláusula de barreira. O senhor é a favor da cláusula? Sim, eu acho que você precisa diminuir o tamanho, a quantidade de partidos que você tem no Brasil, que ela é alarmante, e ela acaba dificultando muito o trabalho legislativo em si. Infelizmente, uma grande parte desses partidos foi criada para servir como moeda de troca num balcão de negócios. Nós vivemos, e aí o Mensalão, o Petrolão mostraram didaticamente como isso funcionava, e você precisa corrigir esse desvio. A cláusula de barreira, como ela foi posta, ela ajuda a fazer essa correção, porque ela vai gerando a concentração numa quantidade menor de partidos. Infelizmente, a rede, que tem méritos imensos, e a Marina, pessoalmente, méritos fantásticos, ela não conseguiu atingir a cláusula. Ela perdeu grande parte, o partido perdeu grande parte da sua capacidade de comunicação com a sociedade. A grande consequência de não atingir a cláusula de barreira é você ter restrições que vão dificultar o trabalho político e de campanha para as próximas eleições. E eu defendo uma renovação política de grupo, não uma renovação política individual. Eu não me coloquei como candidato para chegar Alessandro aqui e ocupar um espaço e está tudo bem. A ideia é motivar cada vez mais pessoas que, como eu, não tinham ligação com política, nunca fui filiado a partido político, mas que entendem que chegou uma hora no Brasil que você tem que se manifestar, que você tem que se colocar. Criar condições para isso é importante, por isso a migração. E aí o PPS abriu as portas com total atendimento àquilo que a gente tinha de princípios e de regras de comportamento. E a gente fez essa mudança, trazendo com a gente em Sergipe todo o grupo que ocupava a rede. Chegou a circular um boato aqui em Brasília de que o senhor e mais 2 parlamentares ligados à área de segurança pública iriam para o PSL.
O senhor cogitou essa possibilidade? Não, nunca houve cogitação, nunca houve nenhum tipo de contato com o PSL. É uma tendência natural que tanto a mídia como, enfim, os analistas tentem colocar todo mundo em caixinhas pré-definidas. Então, eu sou delegado de polícia, 18 anos. A caixinha que me reservaram é a chamada bancada da bala. Eu tenho absoluta certeza que não dá para me colocar em nenhuma caixinha. O trabalho que a gente quer prestar, porque você não pode botar a sociedade em caixinhas. Então, o trabalho tem um espectro amplo de atividades. Claro que eu tenho uma vocação natural para a segurança pública, para o combate à corrupção, que é uma grande bandeira que a gente traz, mas a gente vai tratar de vários outros pontos, porque a demanda é imensa. Mas o senhor se identifica com as propostas dessa chamada bancada da bala, que é a frente de segurança pública, na verdade? Uma parte das propostas faz sentido, sob o ponto de vista da repressão qualificada, mas outra não. É apenas uma manifestação do medo que hoje está impregnado na sociedade. Por exemplo, senador? Você tratar com majorações absurdas de pena que não vão gerar nenhum efeito, quando você tem que cuidar também da parte de ressocialização. Todo o projeto de segurança, e a gente entra um pouco no pacote de segurança apresentado pelo ministro Sérgio Moro, que tem pontos muito positivos, mas que não é um pacote de segurança pública. Ele é um conjunto de medidas que qualificam, que melhoram a repressão. E são importantes. Eu concordo com a grande parte deles. Mas eles não vão melhorar os indicadores de violência, não vão reduzir a violência urbana. Para reduzir a violência urbana, você tem que fazer um ataque muito mais amplo, cuidando da parte de prevenção, que passa por educação, passa por formação, a parte da ressocialização do custodiado. Então, é uma gama muito aberta de problemas para tratar. Você não pode pensar só num pedaço. Foi um pontapé inicial, foi importante, vai ter nosso apoio na grande parte das medidas, mas é preciso avançar. Tanto na pauta que ainda é repressiva, mas também em pautas de prevenção, porque sem prevenção você não reduz a violência. A pauta do ministro Sérgio Moro endurece algumas penas, mas não trata, por exemplo, de questão de maioridade penal, né, que é uma demanda que a sociedade vem apresentando. O que o senhor acha dessa redução da maioridade? Eu tenho uma proposta concreta que não mexe na questão da idade penal, da maioridade penal, mas mexe no tamanho do tempo de internação do adolescente. E o motivo é de ordem técnica, prática. Se você pega um adolescente com 16, com 15, com 14, com qualquer idade que você queira definir, e coloca para um tratamento de adulto no sistema prisional, você vai estar alimentando as facções criminosas com mão de obra barata e altamente violenta, porque o adolescente normalmente é inconsequente. O que a gente defende não é um projeto novo, não é uma ideia nova, é que você mude o tempo de internação máximo que está previsto hoje no ECA e você faça uma segmentação mais clara daquele que cometeu o ato infracional, que é o equivalente ao crime para o menor de idade, o ato infracional não violento e aquele violento. Você tem que tratar de uma forma diferenciada. Ninguém admite no Brasil de hoje que um adolescente mate uma pessoa e permaneça internado no máximo 3 anos. 3 anos que normalmente não se confirmam, porque a cada 6 meses você tem uma revisão potencial disso. Então esse é um problema que a lei pode tratar, garantir um tratamento legislativo adequado. Mas vai resolver o problema só mexer na lei? É claro que não, porque a grande falha não está no legislativo, ela está no executivo, que não tem centros adequados para ressocializar esse adolescente, muito menos o maior de idade. Se hoje você tem facções criminosas com o poderio que você tem no Brasil, é uma consequência da incompetência dos nossos gestores, não dos legisladores. A legislação, se for pensar que são os legisladores que fazem o orçamento, talvez seja um pouco dos legisladores analisando também. O orçamento dos estados, você vai ver que, em regra, a verba destinada para a construção de presídios, por exemplo, é desperdiçada, porque eles não querem a consequência política de construir presídios. É muito mais cômodo dizer, joga lá, e ele foi criminoso, ele cometeu um crime, joga, que a culpa é dele. Se ele não tem espaço nem para dormir, o problema é dele porque ele foi criminoso, ele quis chegar ali. O problema disso, deixando de lado a questão moral, sociológica, é de ordem prática. Você fortalece violentamente as facções criminosas. Hoje, no Brasil, quem domina os presídios são os bandidos. O Estado só faz pagar a comida. Você não tem a quantidade necessária de agentes penitenciários, você não tem estrutura física necessária, você não tem bloqueadores de celular. Então a gente vai mudar as leis e precisa mudar, mas essa mudança em si não vai chegar a uma consequência. A não ser que a gente consiga inserir, e está dentro do nosso leque de projetos a serem apresentados, uma responsabilização mais dura para o gestor. Quem se dispõe a ser prefeito, quem se dispõe a ser governador, presidente da República, tem uma responsabilidade imensa.
porque ele assumiu aquela obrigação de fazer as coisas de uma forma eficiente, correta. E no Brasil a gente não vê isso. Então você tem, e é muito claro, um caos no sistema prisional e tem um reflexo. Isso fica se alimentando num círculo vicioso eterno. E o endurecimento das penas e a revisão dessas regras de progressão propostos no pacote não vão aumentar essa população prisional e esse déficit e essa crise do sistema? Desde que você não tome conta do ponto final disso. É por isso que eu digo que o pacote apresentado pelo Sérgio Moro ele é incompleto. Você tem que tratar com muita clareza e muita rapidez o problema do sistema prisional. Historicamente, a gente tem uma divergência grande de ideias, uma divergência ideológica. Você tem gente que diz o presídio está cheio, temos que fazer leis para soltar o bandido. E tem gente que diz que não, a gente tem que botar quanto mais puder e não interessa o que vai acontecer porque ele cometeu crimes, ele merece ficar lá amontoado. O caminho certo não é nenhuma das duas coisas. Se você não tem vaga suficiente para alguma coisa, qualquer coisa, vamos colocar escola, tira o presídio da imagem da sua cabeça, pense em escola, pense em hospital. Se falta vaga, o que você tem que fazer? Abrir mais vaga. Essa é uma obrigação do executivo. Você tem que ter um sistema prisional que comporte o tamanho da população carcerária brasileira. Ao mesmo tempo, é claro que nós temos crimes no Brasil que precisam de penas mais duras. Então a gente tem que tratar cada problema com a sua solução adequada. E eu acredito e defendo isso com muita clareza, responsabilizar muito duramente os gestores, porque são escolhas políticas que são feitas. Os custos que você tem para construir um presídio normalmente são deixados abaixo, de lado, e você prefere fazer propaganda. O que os governos gastam em publicidade é uma coisa absurda. E isso poderia estar canalizado para atividades muito mais essenciais. Tem uma questão que está dando muita polêmica, que é a legítima defesa para policiais. E o senhor que é da área talvez possa ajudar a esclarecer um pouco essa questão. O que o senhor acha do que foi proposto pelo ministro Moro em relação à legítima defesa? Você tem ali um projeto que é redundante com a legislação que já existe. Então, para o cidadão que está assistindo, compreender, o cidadão comum, se um policial na sua atividade é obrigado a usar da força, e dessa força tem, por exemplo, um resultado letal, ele está coberto pela legislação. Ele não é um carrasco que está executando as pessoas no meio da rua. A legislação já traz as previsões do uso progressivo da força, que pode chegar a resultado letal. O que você vê nesse projeto, neste ponto específico, é, primeiro de tudo, muito claramente, o atendimento a uma promessa de campanha do presidente Bolsonaro. E uma demanda que você tem dos policiais, e eu me somo a essa demanda, por mais valorização e proteção. O policial no Brasil ele é altamente desvalorizado, ele tem um estigma muito grande, ele é obrigado a trabalhar num ambiente de violência e insegurança, e só quem já teve efetivamente esse tamanho de risco sabe como é difícil fazer uma operação policial, e ele se sente desprotegido. Agora, buscar essa proteção é um caminho importante, e o legislador tem que cuidar disso, mas você não pode confundir isso com uma autorização para execuções. Até porque elas não funcionam. Se matar bandido resolvesse, você não teria crime nas maiores cidades brasileiras. Porque a polícia mata muito bandido. Isso é uma realidade nossa histórica. E o resultado não vem. E é essa preocupação de organizações de direitos humanos. Eles chegaram a afirmar que o pacote cria uma legitimação das mortes praticadas pela polícia, que é muito preocupante. Como eu digo, a legislação hoje já tem previsão para essas situações. A gente não pode confundir o medo que a sociedade sente hoje, a urgência que nós temos por uma cidade, por sociedade mais segura, com um autoritarismo ou com uma volta a um sistema de esquadrão da morte. Isso não funciona. O pior de tudo é isso, não funciona. Se funcionasse, ainda podia ter uma discussão se é ético, não é ético, se é válido, não é válido. Eu considero que não é válido, claro, mas não funciona. É enxugar gelo, digamos. Porque você vai ter sempre aquelas causas gerando cada vez mais criminosos. Eles vão estar cada vez mais jovens, cada vez mais violentos. O que nós temos que atuar, e aí com muita convicção, é em acabar ou reduzir muito a sensação de impunidade que você tem no Brasil. O Brasil é o país onde nada dá consequência. Então, o crime grave não tem consequência, a corrupção de alto escalão não tem consequência. Isso vai impregnando todo o tecido social. Vale a pena ser bandido no Brasil, especialmente se você tem bons advogados. E aí, para isso, ele propôs algumas medidas como assegurar a prisão em segunda instância, que são coisas que hoje são jurisprudência do STF, mas que ainda não tem previsão legal. Isso. Inclusive, o STF está para julgar essa questão novamente, né? O senhor acha que isso ajuda nesse sentido de reduzir a impunidade? Sim, com certeza. Eu defendo, foi uma proposta de campanha, a execução provisória de sentença em primeira instância. É assim que acontece na maior parte. Antes mesmo do que ele está propondo. Isso. Ele propõe em primeira instância só para o tribunal do júri, para crimes contra a vida.
Eu defendo a primeira instância já para qualquer tipo de crime. E tem uma motivação para isso. Você tem que reduzir a sensação de impunidade. O que assegura a liberdade da pessoa é o chamado princípio da presunção da inocência. Se presume que a pessoa é inocente até que o Estado prove que ela é culpada. Após a decisão da primeira instância, essa presunção tem que ser invertida. A partir daquele momento, o Estado já está presumindo que aquele cidadão, aquela cidadã é culpada. Então, você já pode sim fazer a execução provisória. O caminho intermediário, por uma questão de negociação legislativa, garantindo essa execução só a partir da segunda instância, é uma coisa que pode ser aceitável, mas é bom ter no horizonte isso. Na maior parte dos países, a execução é a partir da primeira instância. Senador, o senhor chegou aqui no Senado com uma proposta de CPI dos tribunais superiores, né? Até conseguiu as assinaturas necessárias, mas alguns senadores retiraram essas assinaturas. O que aconteceu para eles desistirem dessa CPI? É uma excelente pergunta para fazer para cada um deles, que podem explicar as razões que eles tiveram. É surpreendente para mim, não é como senador de primeiro mandato, mas como ser humano, ver que as pessoas assinam e desassinam documentos, ainda mais dessa importância. Mas o que a gente tem que fazer é focar no problema específico. Nós apresentamos o requerimento com a quantidade necessária de assinaturas, ocorreram 3 pedidos de retirada de assinatura, é um direito parlamentar, e aí ele discute com sua base, com seus eleitores, o porquê dele fazer isso. E o caminho natural seria a devolução do requerimento para que a gente pudesse fazer a complementação das assinaturas. Infelizmente, a presidência entendeu de forma diversa, orientada pela Secretaria da Mesa. Decidiu pelo arquivamento. É contrário ao que está no regimento. Nós apresentamos um recurso subscrito por 10 senadores. A Casa manteve o arquivamento, novamente contra o que está no regimento. Mas a gente não vai perder tempo com batalha regimental, que a gente não está aqui para fazer isso. A gente vai apresentar um novo requerimento. Está sendo elaborada agora uma nova peça, baseada em tudo aquilo que a gente já produziu de conhecimento e nas várias denúncias que chegaram após o início dessa batalha que a gente está fazendo aqui. E a gente tem certeza que vai conseguir novamente as assinaturas e vai apresentar novamente. Porque mudar essa situação de poder inatingível que você tem na cúpula do judiciário é essencial para que você tenha uma democracia de verdade no Brasil. O que essa CPI quer investigar? A gente quer ter a transparência das Cortes Superiores Brasileiras. Você tem problemas de ordem operacional, por exemplo, você tem que esclarecer para o cidadão por que a causa que você propõe pode demorar 10 anos e a que eu proponho, sobre o mesmo tema, dura um dia, 2, 3, uma semana. O que a Constituição não permite é que a gente entre no mérito de decisões judiciais, porque o Congresso não é uma casa revisora do Judiciário. E ninguém pretende fazer nada parecido com isso. A gente quer tratar das questões operacionais. E também fazer um outro ponto que é previsto na Constituição e que já foi reconhecido pelo STF, tem um voto do ministro Celso de Mello muito claro nesse sentido, que é o decano do Supremo. Você tem sim condições de fazer CPI para apurar fatos praticados por ministros que possam configurar no futuro o chamado crime de responsabilidade, que não é crime, é infração político-administrativa, mas que é ensejador de um futuro processo de impeachment, se for o caso. Então, o STF já reconheceu que para essas duas situações cabe a CPI e já tivemos uma CPI do Judiciário no Senado em 1999. Então, o objetivo é levar clareza, levar transparência, levar fiscalização para o único ponto da República que ainda não foi tocado. É bom a gente lembrar, a gente já teve senadores investigados e presos, deputados, prefeitos, governadores, um ex-presidente da República. Nós tivemos um presidente da República em pleno exercício que foi denunciado por 2 vezes por corrupção. E a democracia permaneceu, as instituições continuaram. O único espaço que permanece imune é a cúpula do Judiciário. A base judiciária é altamente fiscalizada pelo CNJ, tem metas, tem transparência de resultados, tem uma cobrança muito dura. E a cúpula não. A gente quer mudar esse cenário. E seria só o STF ou todos os tribunais superiores? Os 5 tribunais superiores, né? Você tem o STF, o STJ, o TST, o TSE e o STM. Você tem problemas similares em todos eles. O STF tem mais visibilidade por conta de ter transformado a nossa Corte Constitucional num mega tribunal de recursos para qualquer caso do Brasil. Saiu na imprensa que parlamentares assinaram um requerimento em represália à decisão do ministro Toffoli na eleição da presidência do Senado. Esse foi o objetivo real da CPI, senador? Não, o objetivo é exatamente esse que eu acabei de escrever. É uma coisa que eu já falava em tempos de campanha, falei aqui nas reuniões preparatórias, antes mesmo da gente tomar posse, de ter eleição. Quando se discutia espaços, comissões, eu já dizia que o meu foco seria apresentar esta CPI como apresentei. Se você teve algum parlamentar dentre os 27 que assinou pensando em alguma retaliação, é esse parlamentar que tem que dar essa explicação, não é a minha intenção. Eu não preciso retaliar ninguém, eu não sofri nenhum tipo de agressão, nem tenho nenhum tipo de pendência nos tribunais superiores. Eu quero apenas garantir que a transparência que hoje é exigida de todo o Estado brasileiro também seja exigida lá. Eu acho que a gente tem todas as condições de fazer isso. O senhor não tem pendência, mas tem parlamentar aqui que tem.
há um medo deles em investigar os tribunais superiores por esse motivo, pelas ações judiciais que correm contra parlamentares? Eu não tenho como falar pelo parlamentar processado ou investigado. Seria injusto com o parlamentar. É importante que cada um se coloque. Acho uma tristeza você ter parlamentares processados numa casa alta como é o Senado da República. Mas se a lei permite e o eleitor confiou, eles estão aqui como senadores, exercendo seu trabalho, senadoras. A pendência judicial de pessoas desse tipo deveria ser resolvida o mais rapidamente possível, com a maior transparência possível. E, infelizmente, a gente não vê isso, ou pelo menos não vê isso de forma isonômica. Você tem casos que caminham docemente para a prescrição, que é um problema seríssimo, e outros que são resolvidos a toque de caixa. Muitas vezes, fatos idênticos, ou no mínimo muito parecidos. A gente tem que trazer luz para isso. Senador, eu agradeço a presença no nosso programa e convido o senhor a voltar nos próximos 8 anos de mandato. Eu que agradeço, foi um prazer estar com vocês aqui.